Muitos perguntam onde ela está, mas poucos perguntam como ela está. Eu me chamo Freila Strange e hoje eu estou aqui com ela, Paçoca. É um prazer imenso estar com você aqui, certo? Na Mega Pro. Eu queria que você se apresentasse, né? Não que as pessoas já conheçam, mas para quem não conhece, e falasse um pouco sobre você, assim, né? Resumidamente. Boa noite, eu agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui para a gente poder trocar uma ideia, trocar uma conversa, né? Falar um pouquinho aí da minha pequena trajetória. Bom, eu sou a Paçoca, eu sou comando-geral do Departamento de Polícia, isso já tem muitos anos. Sou uma mulher extremamente determinada, eu sou extremamente objetiva, consideradas por muitos extremamente grosseira, antipática, mas para a gente manter a ordem, o respeito e, acima de tudo, todos os vieses para uma sociedade melhor, a gente precisa ter uma postura mais acertada em relação a isso, né? Sim. Não, eu super concordo com a sua visão, né? Eu acredito que a organização ela seja um pilar, né, de tudo. Ah, eu quero saber um pouco mais sobre como é que a paçoca funciona, entende? Assim, para paçoca, o que significa o amor? Para a paçoca, amor é o quê? É gostar de alguém? Amor é fazer algo e gostar do que faz? Me fale mais sobre. Essa é uma pergunta, assim, ótima e muito difícil de responder, mas para mim, eu considero que o amor, ele é a representação de respeito, de lealdade, de sinceridade e, acima de tudo, verdade. Eu acho que quando você ama alguém, você não quer dizer que você não tem conflitos e não tem dificuldades, mas quer dizer que você respeita a outra pessoa dentro da individualidade dela, olhando quem ela é realmente e amando ela não somente pelas coisas boas que ela possui, mas pelas coisas também ruins que fazem parte e formam a personalidade dela. Então, para mim, Nossa, amor é esse mix de sentimentos. bonitas palavras, eu me arrepiei aqui. Ah, não, perfeito. Eu gosto de perguntar isso porque, né, a gente sabe que somos seres diferentes, né? Os seres humanos, Sim. eles têm opiniões diferentes, eles acreditam em coisas diferentes. E assim, eu sempre tive uma curiosidade de saber mais sobre como é que as pessoas funcionam, né? E, mas assim, gostei muito da sua resposta, tá? Obrigada. Ah, vamos para a próxima pergunta, então. Você teve algum sonho de infância, assim, que você se vê conquistando? Ou algum que você coloca no topo da lista para fazer? Boa pergunta essa. Bom, para mim, eu tive já vários sonhos e eu acho que eles foram se modificando conforme a minha maturidade foi vindo, né? A idade e as experiências da vida. Então, lá no Uhum. início, meu sonho era construir algo grandioso. Então, eu pude faço parte do departamento de polícia, fiz parte da prefeitura da cidade, onde eu Ah, pude contribuir e ajudar muitas pessoas, uma certa visibilidade. Mas uhum. hoje, para mim, como pessoa e como ser humano, é poder fazer com que a vida das pessoas se torne um pouco melhor. Nossa, Então, eu acho perfeito. que a gente tem diversas dificuldades que a gente passa hoje, né? Dificuldades em relação à saúde, saúde psicológica, dificuldade do comportamento das pessoas, de relacionamento. Então, eu me vejo, assim, uma pessoa auxiliadora. Onde eu puder, de alguma forma, dar suporte para que essas pessoas tenham uma vida melhor, esse é um dos meus grandes e maiores objetivos. Então, mudou bastante. Eu acho que hoje é mais nesse olhar. Não está concentrado em ter algo, ele está concentrado em fazer para que eu possa ser uma pessoa mais direta e leal a mim mesmo e os princípios, né? Nossa, perfeito. Você mencionou que foi da prefeitura, certo? Positivo. Imagino assim, uma pessoa com muita carga de vivência, você com certeza deve ter observado muitas histórias, muitas pessoas. Eu gosto sempre de pensar assim, tipo, eu já vi muitas coisas, né, acontecendo, então são várias histórias, várias vidas que eu vivo apenas observando. Você tem algo assim também ou não? Eu acho que, para mim, assim, as experiências que eu passo e tenho com as pessoas que estão ao meu redor são, de certa forma, exemplos e muito mais do que isso. Eu acho que a experiência do outro muitas vezes serve para a gente ter um aprendizado a respeito de como a gente tem que gerir nossa vida. Então, eu passei por diversas pessoas que passaram por dificuldades, por vitórias e Hum, por fracassos.
E eu acho que essa experienciação que eu tive com elas fizeram com que eu tivesse um olhar diferente sobre algumas coisas. Então, eu acho que nem tudo a gente às vezes precisa passar se a gente abrir a mente e os horizontes para a gente ter empatia de se colocar no lugar da outra pessoa e ver a realidade dela tentando se colocar no lugar dela, sabe? Você, no caso, você é da polícia, você se formou no âmbito da polícia, né? Positivo. O que é que levou você a escolher a polícia, assim, em específico? Então, vou ser bem sincero com você. Eu via uma polícia extremamente corrupta, uma polícia extremamente desalinhada e desajustada. E quando eu via isso em determinados comportamentos de abordagem que eles tinham, em visualização e principalmente reclamação da população, eu entrei com um objetivo maior de poder fazer a diferença. Então, eu morava numa cidade chamada AKZ, e eu via uma desorganização completa. Então eu falei assim, eu vou entrar e um dia eu vou lutar muito para me tornar comando, para eu poder influenciar isso aqui e modificar essa realidade. Porque eu acho que alguns comportamentos das pessoas são extremamente desajustados. Então eu acho que foi realmente no sentido de querer ajudar para poder mudar uma filosofia que eu achava completamente errada, sabe? Não era por Aham. paixão de, ai, polícia, uma coisa assim, não. Era porque eu achava que era uma bagunça mesmo. Ah, então é meio que você quis entrar porque pelo seu senso de organização. Você via que É, aquilo como uma está do boa jeito que está. virginiana. Entendo. Mas mano, é muito bom isso e colocando em prática, né, a sua visão do que você acha que é o certo, de como tem que ser. E isso só agrega na cidade como um todo, né? Porque a polícia é um dos pilares da cidade, é da segurança e tal, que as pessoas se sentem seguras, né? Querendo ou E o não. que eu mais tento passar para eles é que nós estamos para servir. E não é porque a gente tem uma posição, um status, uma patente, ou independente do que seja, a gente está para servir a população e as pessoas. Então, o quanto isso reflete no meu entendimento mostra o quanto eu vou tratar bem as pessoas ou não. Se não entende que o nosso processo é servir, a gente se coloca acima deles, aí maltrata, age de forma errada, né? Então é bem Sim, com complicado isso. certeza. Não, a disciplina também é muito importante, né? Assim, perguntando mais sobre você, assim, ao longo, assim, a gente tem um costume de ouvir das pessoas falando, quando a gente, né, tá prestes a fazer a passagem, né, pro céu e tal, a gente tem uma visão da nossa vida. Você diria que até o momento, até hoje, né, vamos dizer, você acha que você viveu bem, você conseguiu fazer o que você queria, você se tem satisfeita com você mesmo, a paçoca lá do íntimo? Nossa, essa pergunta, viu? Eu tava me fazendo essa pergunta essa semana. E eu tava pensando assim, se eu desencarnasse hoje, eu ficaria satisfeito ou não? E eu coloquei que eu acredito que ainda não. Eu acho que eu ainda não sou a pessoa que eu gostaria de ser. Lógico que eu acho que nessa vida eu não vou conseguir, né? Eu acredito em diversas vidas. Mas eu acho que eu ainda não estou, assim, como se diz, preparada para ser o momento do meu grito de libertação. Eu acho que eu ainda perdi muito tempo da minha vida Aham, cultivando coisas materiais e mundanas, sabe? sim, Então, sim. faz muito pouco tempo que eu comecei a me enxergar e ver que não são somente as coisas mundanas que me preenchem. Eu acho que coisas que me preenchem mais são coisas que fazem com que eu consiga me enxergar e falar assim, poxa, eu sou uma pessoa que tem inveja, eu sou uma pessoa que sou orgulhosa, eu sou uma pessoa que não sou nada humilde. O quanto eu preciso caminhar para melhorar isso? Então, eu acho que ainda não é o meu desejo agora. Se eu tivesse que ir agora, eu ia falar assim, nossa, perdi muito tempo na minha existência e não fiz muita coisa sobre quem eu sou, sabe? Ah, você mencionou que se sente um pouco presa, não presa, mas com alguma amarra. Você fala assim na amarra no âmbito social, amarra consigo mesmo, de se olhar no espelho e não entender o que você se sente triste porque não sabe. Eu acho que comigo mesma. Eu digo assim no sentido de que quando eu estava na prefeitura da cidade, eu passei muito estresse. Muitas pequenas coisas me deixavam fora de mim, sabe? E às vezes Aham, eu perdia a compostura, perdia totalmente a linha, e eu acho que quando você começa a enxergar diferente algumas coisas, você fala assim, para que que eu estou dando tanta importância para uma coisa que não preenche verdadeiramente? Foi onde eu comecei a enxergar que fala assim, poxa, caguei muito aí. bom, eu conversei com a Paçoca, né? Tive uma conversa cabeça com a Paçoca. Agora eu vou estar conversando com o Alexandre, que é a pessoa, né? Como é que eu posso falar? O emocional, né? Que dá vida à Paçoca. Você pode estar se apresentando, Alexandre, pra gente?
É bom, eu sou Alexandre, Hum, ah, quem deu vida é a Paçoca e quem dá vida é a SKT, né? Já fazem quase 3 anos que a gente teve a ideia desse projeto, dessa criação desse universo, porque a gente literalmente vivenciou outros lugares e a gente via que faltavam muitas coisas para fazer com que existisse um lugar perfeito aos hum, nossos olhos e aos nossos sentimentos. Então, através disso, eu criei essa personagem mais do que nunca, acabei me descobrindo em muitas coisas que eu até então achava que eu não era ou não, tipo, não me hum. reconhecia, né? Como que você diria, né, Alexandre? Como que a paçoca ela moldou a sua personalidade, assim? Representação de muito do quem eu sou, de muito da minha personalidade. A Korkorova, que é a minha outra personagem, ela já é uma representação de uma coisa mais excêntrica minha, de realmente uma criação de um personagem e de coisas que eu não tenho coragem de fazer na vida real. Então, coisas que eu não tenho vontade de fazer na vida real, a Korkorova é quem eu faço, né? A experiência que eu acho que eu tive com esses personagens foi assim. Parece que depois que eu mergulhei nesse universo, eu me descobri e me vi em coisas que eu achava que eu nunca na vida teria coragem de fazer. Então, eu acho que ela me fez ter coragem de fazer coisas na vida real que antes talvez eu não teria muita coragem. Então, aqui, por eu ter o cargo que eu tenho como comando, por exemplo, de polícia, fez com que algumas coisas eu tivesse que bater o martelo e falar na lata, sabe? Coisas que talvez na vida real eu não fazia, não fazia com muita frequência, e às vezes eu acabava engolindo e não soltando. Então eu acho que com isso me ajudou a colocar muito mais para fora coisas que antes eu engolia e ficava regurgitando dentro de mim, sabe? Então você considera, tipo, a paçoca ela meio que livrou muitas das amarras sociais que o Alexandre tinha, no caso, né? Sim, eu vou te falar assim, nesse universo de criação da SKT, eu percebo que aqui muitas pessoas podem ser aquilo que muitas vezes a vida real não permite que elas sejam. Ou porque elas não se sentem confortáveis, ou porque elas não acreditam em si mesmas. Então eu vejo que esse universo do metaverso, ele faz com que as pessoas possam ser aquilo que muitas vezes elas não estão em Nárnia. Então eu faço psicologia, né? Eu curso psicologia. E dentro das análises psicológicas, a gente vê muito isso. Uma oportunidade de as pessoas trazerem para a sua personalidade coisas que elas talvez não achavam que elas eram capazes. Então, uma certa introspecção, uma certa timidez, uma certa dificuldade de se aceitar enquanto LGBTQIA+, né? Então, eu acho que é um universo que te dá muitas possibilidades de você ser coisas que você talvez, diante da sociedade no mundo real, você seria julgado e apontado. Aqui não, aqui as pessoas têm muito mais receptividade para o diferente, coisas que fazem com que elas se completem, sabe? Você falou que você se formou ou está se formando em psicologia? Eu tô cursando ainda. Então você é um profissional em formação, não é isso? Positivo, aham. Tá. Você, como um profissional em formação em psicologia, você concorda com a afirmação de que as cidades, de modo geral, elas são como um grande estudo da psique humana? Não diria um estudo, mas uma análise de comportamento. Eu olho o servidor e vejo, por dia passa mais de 1.100 pessoas, né? Durante as 24 horas. Aham. Então, eu vejo que aqui é um reflexo, muitas vezes, de comportamentos sociais que as pessoas não têm em casa. Então, às vezes, falta de aproximação do pai, da mãe, às vezes tem isso muito próximo e aqui consegue extravasar de uma forma tranquila. Então, eu vejo, assim, diversas características de comportamentos de personalidades que se refletem através do jogo em atitudes e decisões. Então, às vezes, eu consigo perceber, por exemplo, de comportamento, só pegando um exemplo, que algumas pessoas que tiveram de tudo na vida e nunca receberam um não, por exemplo, nunca receberam uma rejeição, quando perde aqui no joguinho, acabam ficando extremamente frustrados e nervosos. Então eu vejo que isso é um reflexo por nunca ter tido ali uma rejeição, algo nesse sentido. Então, de certa forma, isso é bacana porque passa por uma certa experienciação. E como eu disse antes, tudo que você acaba experienciando e vivenciando, de certa forma, te ajuda a formar uma melhor personalidade, sabe? Tanto positivo quanto negativo. Não, concordo totalmente com você. Inclusive, esse programa, ele é mais focado nessa questão psicológica, né? Tipo, como que a vida influencia
o ser, né? Tipo, como que essa realidade influencia o ser e tal. Ah, o que foi que levou você a entrar nesse mundo da psicologia? Ah, tá. Eu sou de uma religião onde a gente tem como prioridade, como pilar fundamental a caridade. Então, lá eu aprendo que a todos os instantes da vida, enquanto você puder ajudar as pessoas, contribuir para que a sociedade seja melhor, a gente tem que fazer. Então, lá a gente tem um trabalho de acolhimento de famílias em necessidade, de famílias que passam por dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, e através da doutrina que a gente professa, a gente acaba dando esse suporte para essas pessoas. Mas eu achei, depois de um certo tempo, que eu precisava de uma bagagem mais científica, mais voltada da área da ciência, para poder ajudar muitas vezes com melhor qualidade e melhor assertividade. Então foi aonde eu achei que, cursando psicologia, eu, quando fosse auxiliar alguém, conversar com alguém, bater um papo com alguém, dar um suporte para alguém, ou até mesmo atender em consultório, ou enfim, na área, né? Eu acho que eu iria Ah, prestar isso com melhor qualidade. Então, eu sempre fui um entusiasta muito grande em relação aos estudos da área da psicologia. E aí, hoje, como se diz, eu caí de cabeça lá e tô indo adiante. agora, Alexandre, me conta mais sobre um pouco sobre a sua história, né? Quem é o Alexandre? Como é que ele se vê no futuro? O que é que ele pretende conquistar? O Alexandre, bom, eu amo jogar vôlei, é uma das minhas maiores paixões. Eu fui atleta por quase 18 anos, jogando profissionalmente. Ah, eu sou uma pessoa hoje que estou solteiro. Eu busco, sim, uma pessoa para mim compartilhar as minhas alegrias, as minhas infelicidades. Eu acho que, sim, nós somos seres que fomos feitos para sermos sociáveis, e eu acho que o relacionamento é uma das grandes oportunidades. Por mais que eu já tenha passado por muitas frustrações, eu super acredito ainda na relação de duas pessoas. Eu enxergo meu futuro realmente ajudando as pessoas através da minha comunicação. Então, pode ser através de uma live, pode ser através de palestras que eu também dou nas horas vagas, alguns tipos de palestra. Pode ser ajudando na área empresarial, como eu já fiz esse trabalho. Eu não sou uma pessoa que tenho grandes sonhos mais, assim, materiais, né? Os Uhum. meus sonhos mesmos, eles são todos voltados a eu me tornar um ser humano melhor. Então, como eu sei que eu estou muito longe, é a minha busca para tentar o máximo, porque eu ando cagando muito na moita. Então, trabalhar esse meu autocontrole, eu acho que é o meu maior, sabe? Ah, entendo. Tipo, é muito bom, né? A pessoa se conhecer e através das experiências ela ir meio que escrevendo um livro sobre o que ela é, o que ela gosta, o que ela quer fazer, o que ela fez. Ah, eu queria encerrar a nossa entrevista com uma frase, pode ser uma frase, uma palavra, que eu queria que você falasse do seu coração para os moradores da cidade, né? Que você que colocou o primeiro tijolo e foi construindo tudo, né? Como você falou, ao longo desses 3 anos. Eu queria que você falasse do fundo do seu coração. Pode ser um conselho, pode ser uma palavra assim de tem esperança no futuro. Fica com você, tá? Eu dou o direito do outro de ser o que ele quiser. A mim, o dever de ser melhor sempre. Essa é uma das frases que eu mais gosto de usar, porque o outro, ele pode ser o que ele quiser, mas o quanto eu sou e ajo reflete mais do que sobre quem eu sou.